Papo de Pintura, com Bernardo Magina e PV Dias. Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos ao Papo de Pintura. Aqui, Bernardo Magina. PV Dias, Kika Carvalho. Hoje a gente está recebendo a grande artista Kika Carvalho, pintora. E hoje eu vou passar logo a palavra para ela poder se introduzir para vocês. Acho que nada melhor do que a nossa convidada, né? Falar quem ela é para a gente e depois a gente toca esse papo. Boa noite, Bernardo. Boa noite, PV. Agradeço de antemão o convite. Eu sou Kika Carvalho, sou residente da cidade Ilha, Vitória, Espírito Santo. Nasci, cresci e vivo aqui até o dia de hoje. Sou formada em artes visuais e licenciatura pela Universidade Federal do Espírito Santo e tenho uma produção que é mais expressiva em torno da pintura, mas produzo outras coisas também, que acho que a gente vai se conhecendo aqui melhor. Legal. É muito bacana ter você aqui, Kika. E já que você falou um pouquinho da sua origem, né? De você do Espírito Santo, aí de Vitória, né? Você falou dessa questão da ilha. Eu tenho até uma parte da família que mora em Vila Velha, então realmente uma coisa muito... Essa coisa das pontes conectando, né, as cidades aí que formam a região metropolitana, isso é uma coisa que é muito presente na paisagem, né? E até lendo o seu texto, né, da Arte Rio, da Bárbara Alves, é muito interessante que lá mesmo já está dizendo isso, né? Como essa relação com a paisagem acaba influenciando, né, o uso da cor no seu trabalho. Então, você já falou desse ponto, né? Se você quiser comentar isso, você já começou falando de onde você é, acho que seria bacana. Como a paisagem que você vive e trabalha influencia no seu trabalho? Então, como eu cresci aqui, né, na cidade de Vitória, especificamente a minha primeira infância, ela foi no bairro Ilha de Santa Maria, que é um bairro que fica próximo ali à beira-mar, chamada Beira-Mar, que é onde ficava o antigo aquaviário, que era o meio de transporte utilizado, né, antigamente para fazer uma ligação entre Vitória e Vila Velha, que é a cidade vizinha. Então, eu cresci assim, meio que tendo esse ambiente, que é uma orla, né? Apesar de não ser um bairro rico, nem classe média, é mais para um bairro suburbano, assim. Então, eu cresci meio que tendo essa orla como quintal, né? Como extensão assim, da minha casa, que a rua dava diretamente para lá. E tem memórias muito presentes assim, da minha mãe, levando os meus irmãos para ir lá de manhã, dar uma caminhada, meu pai também. Brincadeira de rua mesmo, que eu era bem moleque de fazer na rua. E também de histórias assim, da minha avó, porque ela morava lá, né, bem antes de nascer, e ela viu aquele espaço se desenvolver, né, no sentido de urbanismo mesmo, e por ser uma região perto do mar, também questões de maré encher, abaixar, e que está numa relação direta, às vezes, de enchente com chuva, de ter a casa alagada, de ser surpreendido com caranguejo dentro de casa. Então, são histórias assim que perpassam primeiro nessa minha primeira infância, depois, quando meus pais se separaram, eu fui morar com minha mãe. Eu morei em diversos bairros assim, de Vitória, mas sempre me mantive em Vitória. Mas foi a minha primeira relação mais forte, assim, sempre, né? Mesmo morando com a minha mãe, visitando a minha avó. É uma paisagem que está bem presente assim, na minha vida desde o início. E isso eu percebi, né, depois, na minha fase adulta, como isso entrou assim, no meu trabalho de forma inconsciente e depois foi assumindo uma forma, de uma maneira assim, muito mais presente, né, me relacionando com pesquisas, sobretudo pela meu ingresso, né, na universidade. Então, é uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, assim, mas é uma relação que vão dizer que existe desde a minha primeira existência, assim, de vida, de percepção, né, das coisas. Cara,
E Vitória, eu tava olhando aqui no mapa, assim, tipo, é literalmente uma ilha mesmo, assim, tem uma parte, uma região, um litoral gigantesco, uma região de costa, né? Tipo, não sei se é o termo correto, mas, enfim, gigantesco. Imagino que esse azul, essa paisagem é uma parada que, enfim, deve ser muito próximo, assim, né, da vida das pessoas que vivem aí. Mas eu queria te perguntar, tem uma associação do teu trabalho muito grande com a Azul. Eu queria saber se tu tens a tua pintura, enfim, no trabalho artístico como um todo, tem essa associação muito grande, né? Apesar de ter alguns trabalhos que não necessariamente o azul predomina, o próprio trabalho daqueles trabalhos das pinturas das pipas não é necessariamente um azulzão que predomina naquela pintura, mas em algum momento tu se sente, como é que eu posso dizer, tu achas que o azul sempre vai dominar a tua paleta, a tua imagem, ou tu achas que isso não é uma coisa que te prende? Tu acha que isso mais uma coisa enfim, que tu usas e que tu não se sente pressionada para sempre usar, né? Porque, enfim, a gente sabe que, tipo, nessa, enfim, existe uma questão de pressão também, né? Da gente se sentir pressionado, pô, meus trabalhos são assim, nesse tonalidade, eu uso esse tipo de paleta, eu vou sempre ter que usar essa paleta. Aí eu queria saber se tu tens esse tipo de... Isso já passou na tua cabeça, essa pressão, assim, ou não? É uma coisa que tu leva bem suave, assim, na tua cabeça. Olha, eu faço muito pelo que eu sinto, assim, né? Então, quando o Bernardo perguntou sobre os processos, né, da relação com a paisagem, o azul, ele se apresenta no meu trabalho, inicialmente na minha produção de rua, né? Porque eu vim de uma produção de intervenção urbana, né? Comecei a grafitar quando eu tinha 17 anos. 6 meses antes de eu prestar vestibular e entrar para a universidade, então eu entrei na universidade com 17 anos também, mas eu já tinha uma vivência, né, de meio período aí de estar pintando na rua anterior a estar na universidade. Então, as minhas referências, né, quando eu tinha 17 anos, né, uma pré-adolescência, assim, para algumas pessoas, ter 17 anos, eles já fazem muitas coisas, né? Mas eu, com 17 anos, tudo que eu fazia era desenhar, comprar com meus amigos para desenhar, lendo, assim, desenho. Então, eu acho que eu era bem, assim, não que eu seja, né, um grande exemplo de maturidade, mas eu era bem matura. E isso reflete diretamente nas minhas referências, assim. Na época que eu comecei a pintar, não tinha mulheres pintando na rua, aqui na minha cidade, né? Eu fui uma das responsáveis por fortalecer essa cena. A minha referência a nível nacional era a Nina Pandolfo, por exemplo, né? Que era uma artista bem conhecida no mundo do grafite, não só pela produção dela, mas também por ela ser companheira, né, de um dos irmãos gêmeos. E eu também gostava muito de desenho estilo mangá, não necessariamente era uma consumidora de mangá e de anime, porque eu achava, no geral, um pouco chato, né? Eu gostava muito da forma que era resolvido graficamente, até porque com 12 anos de idade eu tinha tido uma experiência com um projeto de animação. Então, a forma com que a produção, né, no Japão de animação é uma coisa que sempre me encantou muito, né? Desde a resolução de suavidade, que eles expressam alguma coisa, até, enfim, planos, isso para mim é tipo um filme, assim, é uma coisa que eu não tinha visto em uma outra produção. Então, eram as minhas referências iniciais, assim, eu tinha essa produção muito por eu ser a única menina da cena, então eu fazia trabalho muito feminino, que marcasse essa minha presença feminina na cidade. Então, tinha esses personagens figurativos, assim, bem cabecinha redonda, cabelo bastante, que eu acho que é o meio que toda menina que começa no grafite começa fazendo isso. E aí eu comecei a introduzir muito o azul nessa produção, fazendo uma referência ao mar, que era essa relação da paisagem de Vitória, né? Eu fazia aqueles desenhos, desenhos do lado, barquinho, Iemanjá, não sei assim, mas eram muito pautadas nessas referências que eu tinha, né? Então, assim, acho que a primeira vez que o trabalho começou a remeter esse azul por conta dessa relação com a paisagem. E aí, ficando na universidade,
né, tive contato com algumas disciplinas, né, sendo 3 delas que foram fundamentais assim, para chegar a essa produção que você está perguntando hoje, de ser os mais precisos, que é a disciplina de cor, né, que tem no primeiro período, a disciplina de metar, que é materiais e técnicas artísticas, que é uma disciplina que não tem em todas as universidades, mas existe na UF, e é uma disciplina que dá conta de ensinar assim, um panorama bem geralzão e meio superficial de como se dava a produção no período pré-industrial, produção de material artístico em período pré-industrial, até porque os professores dessa disciplina eram do núcleo de restauração da universidade. Então, era uma coisa que eles tinham que lidar, né, sempre. E aí criou essa disciplina, acho que não me engano, com a professora Joyce, que eu não cheguei a fazer com ela, eu entrei e logo depois ela saiu. Então, eu fiz primeiro com... Eu não lembro porque eu fiz primeiro, aí eu reprovei, porque eu não consegui permanecer na aula, né? Entrei por falta. Aí eu fiz de novo, 2 semestres depois, com a Gilca, com quem eu concluí. E também a aula de História da Arte, né? Que eu tinha todo o período, História da Arte 1, 2, 3, 4, 5, 6, História da Arte do Brasil. E essas 3 disciplinas juntas me fizeram ir para uma pesquisa mais aprofundada em torno desse vislumbre da cor, especificamente, né? Tanto da sua origem quanto produção, né? Já que a gente estava trabalhando isso no ETA, tanto questões cromáticas, de composição, assim, e que existe muito na prática da disciplina da cor, e na aula de História da Arte, quando a gente começa a sair de Idade Média, período gótico, e começa a entrar no Renascimento, então é um momento que o azul faz muito presente nas representações das pinturas, especificamente, e como eu tenho como essa grade curricular, que é a maioria das universidades, né? Começa na Grécia Antiga, e aí vai passando Roma, né? Fica ali na Europa, no período pós-guerra, Estados Unidos, e essa é a história da arte. Mas, enfim, foi nesse momento, né, do final do primeiro período e do segundo, que começa a aparecer essas representações com mais força no azul, e aí a professora solta, assim, durante toda a análise de 4 horas de aula, eu olhando para o projetor, analisando a imagem, aí fala que o azul na Europa chega a ser mais caro que o outro, mas ele não aprofunda, né? Mas aí, por conta da relação dessas outras disciplinas e meu interesse pessoal, eu fui buscando, e foi uma busca que levou, assim, alguns anos, até porque, até hoje, eu já não tenho tanto material como eu gostaria de ter, né? Demorei alguns anos para achar algumas informações, e diante dessas informações que eu fui colhendo, eu fui cada vez mais inserindo de uma forma mais significativa no trabalho, mas como você mesmo citou, o caso dos brasões, por exemplo. Então, acho que isso já mostra que eu não tenho esse apelo. Acho que para mim é uma questão importante que eu venho desenvolvendo e que para mim pesquisa é isso, leva tempo, né, leva experimentação. E se eu achar que a coisa não foi meio que resolvida, mas que eu tenho que ir para outro espaço, além disso, eu vou, sem problema. Eu não acho que o meu nome tem que estar assinado com uma tinta ultramar para sempre, sabe? Acho que é uma coisa que pode ser fácil ou não, pode ser que eu não posso te afirmar que eu faço muito o que eu estou sentindo. Então, enquanto eu sentir que eu posso explorar esse tema, eu vou explorar. E aí, quando eu sentir que ele está meio esgotado, eu vou partir para outro. Eu sempre fui assim, eu não tenho muito apego, eu tenho jogo um pouco de coisa também. Inclusive, Brasões foi meio que uma tentativa de produzir uma outra coisa que não fosse os retratos, né, os figurativos, apesar de ser uma pista, dá para identificar que é uma pista, mas que tenta ir para um lado mais de geometria, né, não é necessariamente abstrato, mas é uma cultura que eu gosto muito de fazer. Kika, fiquei com vontade de fazer algumas perguntas, mas vamos uma por vez para organizar. A primeira é que, assim, eu achei muito interessante assim, você falar dessa sua relação com a arte na rua, né, com o grafite, como a sua origem. Eu
queria que você contasse um pouquinho mais disso. Como é que era, como é que foi isso para você, já que você narrou aqui para a gente que você foi uma das precursoras ou a precursora, né, do grafite aí em Vitória. Bom, tem também alguma experiência na rua, né? E assim, às vezes a coisa é mais tranquila, às vezes não. Como é que foi isso para você se inserir? Se você acha que também aconteceu um certo preconceito com você nesse momento, ou se a cena te abraçou ou não? Como é que foi isso para você? Assim? E também, já completando essa, né? Mais diretamente, o que você acha que ficou para além do azul do grafite no seu trabalho hoje? Então, eu acho que quando você é a primeira em qualquer coisa, tem o ônus e o bônus. Né? Acho que tem os prós e contras, e eu não vou dizer que eu fui totalmente recusada na cena, porque eu tive pessoas que apoiaram e acharam que a cena estava ganhando em ter minha participação, até porque eu era bem fominha, assim, de pintura. Então, uma coisa que os caras pagam muito pau, né, para essa coisa dessa lógica do grafite, que é uma lógica da competitividade, né, que é quantidade e escala. E aí, se você tem quantidade e escala, é meio que a maneira que você sobe na pirâmide hierárquica da cena. Isso é uma coisa que eu tinha, e era inegável, assim, dizer que a Tita... Pô, mentira, não tem como dizer isso, sabe? Então, acho que os que não me abraçaram quando eu cheguei foram alguns aprendendo a respeitar, outros aprendendo a admirar, e alguns que torceram o nariz e torcem até hoje. Acho que nada é unânime, assim. Tive, no começo, foi um pouco mais leve, né? Porque eu tinha 17 anos, eu comecei a pintar na rua com amigos que eu tinha feito na oficina de grafite, então era uma coisa assim muito da gente pegar um ônibus, eu ir lá para a quebrada deles, né, que tinha mais muro e tal, e era mais assim uma área mais periférica da cidade, e a gente pintava, eu tirava 0 e 1, e quem perdia lavava a bandeja de todo mundo e ficava zoando o outro enquanto lavava, e pegava, comprava pão, rasgava o pão na mão, tirava presunto de dentro, bebia o suco ali, fazendo a calçada mesmo, então era uma coisa assim, bem jogadora e divertida, que era uma coisa que eu já fazia, né? Porque eu era essa menina que jogava futebol na rua, andava de skate, comia atrás de pipa. Então, eu meio que estava fazendo uma coisa que eu sempre fiz, porém unindo isso a uma outra coisa que me dava prazer, que era desenhar. Então, tipo, para mim era uma grande brincadeira, assim, eu me divertia muito. Só que a partir do momento que eu fui crescendo e me tornando mulher, e ser mulher quer dizer também ser percebida, né, enquanto mulher, e ter as consequências disso, aí estou começando a azedar um pouco algumas experiências, assim, né, tipo questão de assédio mesmo, de alguns caras que falam assim, você quer pintar, eu chegar lá e não era aquilo, e de tentar me agarrar, assim, à força mesmo, então, algumas coisas assim, bem pesadas, já teve cara que cresceu pra cima de mim, xingou toda, e achando que ia passar batido, não passou, mas assim, fiquei nessa de enfrentando bastante coisas pequenas e grandes durante aí quase 10 anos. Então, digamos que com as experiências eu fui ficando um pouco, sabe, sabendo separar, assim, tem coisa que não vai dar nada, coisa que não vale a pena, tem coisa que vale a discussão, e aí fui subindo assim na produção, e acho que é algo que faz parte do meu temperamento, assim, que às vezes eu não sou muito de discutir, né, com as pessoas, eu prefiro que elas falem, e aí eu pago a língua delas fazendo, sou mais a ação, sou mais de fazer, tirar meu canto e produzir. E foi assim, continua sendo. Tem cara que há 7 anos atrás me xingou todo e agora estão me pagando pau para mim porque estou pintando em São Paulo. Então, assim, e é isso, eu acho que qualquer meio que mulheres, no geral, que são meios muito masculinizados, elas se inserem, vai ter esse tipo de comportamento, mas
Acho que foi até bom ter passado por isso, porque agora que eu entrei nessa bolha, né, da arte contemporânea, e mesmo sendo arte contemporânea, tem esse comportamento de ser cara. E está falando de minoria, né? Aquela, artistas negros, aí são sempre homens, São Paulo, artistas indígenas, aí também tem cara, não sei o quê, enfim. Mas meio que me ajudou a criar um filtro assim que me deixa mais de boa para eu estar hoje com 29 anos, mantendo a minha produtividade, minhas pesquisas, sem me impactar tanto em ficar em volta. E essa outra pergunta era... Era mais assim a relação do que isso tinha. Acho que foi muito interessante você dar esse seu relato, mas assim agora talvez pensando assim no que ficou mesmo dessa experiência da rua para além do azul no seu trabalho. E aí já emendando nessa, aproveitando que você mesmo citou, bom, eu acho que a Empena, né, por mais que você esteja num momento muito bom no circuito de arte contemporânea e tal, e a Empena possa até ter vindo também em função disso, mas para aquele que começa a pintar na rua, receber uma coisa grande como uma Empena é uma grande realização. Então eu queria que você só falasse disso, né, de como você puxou isso para o seu trabalho e de como é que você se realizou, né, imagino eu, na Empena também. Então, acho que uma coisa que veio assim da minha experiência na arte de rua até uma pessoa me perguntou, um curador me perguntou recentemente, que é sobre essa relação do espaço, né, na atmosfera do espaço externo, nessas pinturas personagens que eu faço. Então, para mim, pensar a experiência urbana é uma coisa meio que comum, assim, né, porque eu vim dessa experiência de sentir a cidade, de estar na cidade, explorar a cidade. E eu acho que também a questão da forma que você tem que pintar quando na rua tem uma coisa, uma pintura meio volátil. Eu sou muito rápido para pintar. Isso não necessariamente é bom. Estou tentando até dar uma acalmada assim, na minha produção, porque eu estou muito com a minha de ateliê, agora na quarentena, por exemplo. Se deixasse, eu ficava o dia inteiro no ateliê e eu consigo uma semana pintar 5 telas de 1,5 m por 1, assim, de boa, tranquilo, se tiver material. Então, é uma coisa que eu percebo, assim, que veio dessa produção na rua, né? Essa coisa de você pintar ali instantaneamente, tem que estar pronto, senão você roda. E eu acho que essa coisa de aprender assim, pintar rápido, né? Pintura com acrílico especificamente, me fez ficar assim até hoje, é uma coisa que eu estou tentando mudar, inclusive. Fui para óleo, né? Tentei voltar para óleo, é uma terceira tentativa, porque eu nunca tive paciência, sabe? Por ser essa pessoa um pouco triste, assim, de pintura. E aí eu estou me provocando a continuar tentando a óleo, e é uma maneira de eu reduzir um pouco o meu tempo de produção, assim, me obrigar a ficar um pouco menos acelerada. E também a questão da escala. Para mim é muito difícil pintar coisas pequenas. É muita dificuldade pintar coisas pequenas. É muito mais fácil para mim pintar coisas grandes. E aí a antena foi isso também, né? Foi uma baita realização, porque na minha cidade não tem pintura de antena, não que não existem antenas, mas não tem investimento para isso. E é a única capital da região sudeste que não tem uma antena pintada, isso não tem nenhuma relação com o nosso PIB, que é altíssimo. Então, assim, é uma questão de interesse mesmo, né? De investir cultura, turismo, coisas que rolam nesse eixo de São Paulo principalmente, mas também está rolando muito em Minas Gerais agora. E eu tenho que estar pensando, então... Desculpa te interromper, mas eu acho que o eixo das antenas é mais São Paulo, BH, assim. O Rio tem muita produção de rua, com certeza, mas assim, em termos de investimento em antena, né? Pô, BH e São Paulo não tem como comparar. Não tem um festival, né? Porque São Paulo tem o Malá, tem mais uma caralhada de coisas, e tem o Cura, né? BH também. Então, mas aqui não tem nada, zero. É uma cidade muito higienizada, inclusive. E foi tipo um desafio? Perdão. Como? E aí foi foda, assim, né? Pintar a antena, porque primeiro tá um festival
maneiro, né? Que dá uma base maneira para se trabalhar, né? Fui muito bem recebida, fui num lugar bacana, tive todo o suporte necessário para produzir trabalho. Eu já pintei uma dimensão de metros quadrados maior do que aquela, mas não era vertical, né? Pintei uma escadaria aqui no centro da cidade. E também fiz um projeto lá no Morro do Quadro para as crianças, que eram 500 metros quadrados, bem maior do que a pintura da Encena, mas, assim, de altura, foi a minha primeiro trabalho assim, naquela escala. E no primeiro momento, lógico que eu estava muito honrada de estar ali, né? Mas eu também senti uma certa pressãozinha, assim, né? Tipo, caralho, eu estou tendo esse baita privilégio de receber uma pena aqui branquinha na minha mão, todo o suporte material. Eu não posso fazer nada menos do que foda. Porque eu não estou aqui só produzindo o meu trabalho especificamente. Eu estou aqui também como uma artista, né, que vem de uma cidade que não tem pena. Então, eu tinha que meio que carregar essa medalha para casa e dizer assim, né, para a minha cidade, galera, olha, a gente consegue. É só vocês darem o suporte. E aqui tem muito artista para fazer isso. Então, eu estava muito nessa pressão, assim, né? E no primeiro momento, me amedrontou um pouco a questão dessa coisa de não ter distanciamento, né? De ter o recuo para poder olhar a composição geral da pintura. Porque na escadaria eu também não tinha, porque era chão, né? Mas eu também tinha espelho, então consegui ver alguma coisa. E, né, quando o muro, consegui tranquilo, né? Da atividade de recuo, mas em pena não tem como. Uma vez você estava andando assim no alto, as paredes, tipo assim, 2 palmos de distância da sua cara. E é isso, sol, vento, e não pode ficar chuva, são uma série de fatores. E aí eu cheguei e estava conversando com o pessoal da produção e tinha pedido 1 semana e meia para executar o trabalho, pensando assim, se eu pintar em 1 semana, e aí eu vou ter mais alguns dias, caso eu queira retocar alguma coisa e tal. E aí a minha cena atrasou 2 semanas para começar. E no meio disso eu estava fazendo outro trabalho para o Sesc Jazz, que era 28 ilustrações, estava fazendo tudo na sede, e meio que me programei para, tipo, pintar em cena e à noite trabalhar no hotel. E aconteceu que as coisas foram chegando num prazo de junto, assim, foi uma loucura, mas eu executei em cena em 3 dias e meio. Foi uma surpresa para mim, para o meu assistente, para o produtor, para todo mundo. Tá maluco, você falou que é rápido, mas eu não achei que fosse tanto, pô. 3 dias e meio, eu também fiquei, caralho, que foda. Mas foi isso, assim, o primeiro momento que foi, acho que o primeiro dia, a gente fez a preparação, né, traçou e tal. Aí começou a pensar um pouco do fundo, do topo, foi fazendo as primeiras bases. E aí eu cheguei e comecei a trabalhar assim, no rosto, que é a parte que eu acho que tem mais detalhes assim, na composição. E aí o balanço não pode ficar descendo, né, toda hora. Você desce na hora do almoço e na hora de ir embora. Aí, na hora do almoço, eu desci, com aquele frio na barriga, assim, cara, rezando, por favor, seja bom. E aí, quando eu dei o recurso, caralho, tá dando certo. E aí, acho que isso me destravou, assim, sabe? E aí, eu fui só confiando, assim, porque realmente, você tá ali, não tem noção da escala, tipo, o olho é do tamanho da sua cabeça, e aí esse brilhinho que fica aqui, da oleosidade da pele, é uma pincelada larga. Então, eu tinha que estar confiando que aquilo era aquilo mesmo. E aí, quando eu desci, eu vi que era e fiquei mais tranquila e foi fluindo, assim, foi bem de boa. Foi foda fazer esse trabalho, eu gostei muito, porque eu acho que a primeira pessoa, assim, que eu acho que cobra muito da minha produção sou eu mesma. Assim, eu sou bem autocrítica, sou bem chata, eu me cobro bastante, então eu fiquei feliz, assim, com o trabalho. Pô, parabéns por É, uma coisa, Kika, porque o Bernardo tem mais experiência do que eu de pintura lá, escala, enfim. Eu fico sempre pensando, assim, pode ser uma pergunta extremamente boa, mas assim, talvez outras pessoas queiram saber também, né? Tipo, cara, quando tu estás pintando em pena lá, enfim, como tu faz uma marcação antes, né? Não sei, imagino que sim. E como tu tens noção de como tá ficando?
tu não vai ter que toda hora descer, olhar ela lá, voltar lá para a empena e pintar de novo, porque é muito cansativo, imagino que seja muito cansativo. Como é que sabe? Só sabe no final do dia como é que tá ficando? Ou como é que é? Sei lá. Então, nesse caso, acho que todos os artistas do festival usam o projetor. Esse é um projetor muito gigantesco, que ele é colocado na rua, um projetor bem alto, assim. O bichão. Colocado na rua, no chão, e aí ele projeta no edifício, né? E tem outras maneiras de marcar, inclusive, quando eu fiz a escadaria, eu fiz aquele modo de marcar que é com símbolos, né? Que é a mesma ideia de fazer o grid, né? Essa ideia de ampliar o desenho, só que com símbolos aleatórios. E aí, como se fosse um desenho de chão, que a gente vai tomar uma passagem, uma vista aérea, aí eu fiz os símbolos, aí um drone tirou a foto, e aí eu comecei a desenhar no chão a partir dessa imagem de drone. Né, sobrepondo a foto com símbolos marcados e essa imagem tirando a opacidade, você consegue ver meio translúcido, né, saber, nesse X aqui que está lá o triângulo, é a borda da panela. Então, essa é uma maneira de marcar, eu vi inclusive na escadaria, e lá na Entrena foi a projeção mesmo, que é a maneira mais rápida de fazer. Tipo, ela não... mais que pareça assim, a projeção é fácil. Não é bem assim, porque quando você coloca o balancinho, né, a projeção ela vem dentro de costas. O balancinho está na parede. Então, tem a corda de vida minha, tem a corda de vida do ajudante, tem a corda de balanço, né, aqui. Então, tem uma projeção de sombras, de linhas, que não são as linhas do desenho. Dá uma confundida. Assim. E aí, uma coisa que eu dei muito mole foi que eu não enviei o desenho para o meu assistente. Então, ele não sabia o que era. E ele tentou assim, entender o que era ali da marcação. Só que o desenho ali jogado naquela dimensão, né, amplia muito pixels com um negócio assim, de tamanho, que era para ser uma linha limpa, né? Um negócio assim, muito doido. E aí ele estava do lado direito do balancinho e eu do lado esquerdo. Sério, parecia que o desenho, sabe quando a pessoa está berrando, com a cara derretida? O desenho ficou assim. Ficou, tipo, parecia dois desenhos diferentes. Caraca. De um lado e de outro. Aí eu tive que ir no outro dia de manhã e acertando, né? Porque eu desci, eu fiz, isso tá muito errado. Só na hora que tu desce que tu vê, né? Tipo, não tem aí eu alguém olhei, tipo, com um drone assim, esse olho tá aqui, esse tá aqui, velho. Tipo, não, eu vou ter que consertar isso. Aí eu voltei no outro dia, a primeira coisa que eu fiz. Assim. Dei essa ajustada no desenho geral, mas aí o que eu fiz? Eu tirei foto, né, lá de baixo do desenho, para poder lembrar o que estava errado. Tipo, esse olho aqui tem que ajeitar com o olho. E aí meio que me basear nesse desenho errado que eu tinha anterior para fazer isso certo. E a partir disso, as coisas vão fluindo. Assim. Uma coisa que aconteceu também foi muito espontânea, foram as pessoas passando na rua, né, fazendo stories no Instagram. E aí, como a produção pediu para a gente ficar com o celular, caso acontecesse alguma coisa, a gente precisasse pedir alguma coisa, aí eu não estava, tipo, né, mexendo em rede social e tal, toda hora, mas aí, às vezes, quando ia, né, mudar o material, tal, encher um balde de tinta, aí eu olhava lá e aí alguém tinha me marcado, feito um vídeo e tirado uma foto no Instagram, aí eu conseguia ver mais ou menos como é que estava indo, sem eu precisar descer, entendeu? Que maneiro. Muito bom isso. Muito bom. Isso foi muito maneiro, porque não foi combinado, eram pessoas aleatórias, estranhas, gente de prédio vizinho, gente da rua. Pô, isso é muito maneiro, né? Pergunta, assim, essa foi uma pergunta que eu sempre tinha vontade de fazer, mas eu ficava meio, pô, não sei se é uma pergunta meio boba, mas não é, mas pô, é muito legal. Legal, assim, talvez outras pessoas também, né, possam ter essa dúvida de como é que é esse processo, a gente podia, faz, olha lá de longe, faz. Agora, esses tempos também, uma amiga minha postou sobre esse lance que tu falaste do grid orgânico, algo assim, né, com os símbolos e tal, fazendo um grid, enfim, que é legal também. Enfim, interessante pra caramba. Bernardo, tu queria perguntar alguma coisa? Não, vou puxar vou para outra pauta aqui rapidinho, mas só nesse assunto que é caro para mim, né? Eu gosto muito.
Eu me sinto meio tiozão, apesar de ser só 3 anos mais velho que a Kika, porque eu não sou um cara muito adepto dessas tecnologias, tipo projetor e tal. Eu entendo que em pena não tem como sem, né? Mas geralmente nos murais, nas paradas maiores, eu gosto de ver a mão livre, cara. Mas acho que foi muito por influências, assim, também, das influências que eu tive, né? Assim, e às vezes eu me sinto meio, assim, parado no tempo, sendo sincero, assim. Eu confesso que realmente isso é muito mais fácil do outro jeito, mas eu me acostumei a fazer do jeito, né? Tipo, vem das aulas de modelo vivo isso, né? Esse lance de a mão livre, assim. Mas, assim, eu lembro que eu tinha um professor, o Lincoln, desenho 1. Aí ele estava falando de algum artista que pintava um cenário, assim, super complexo, com uma perspectiva foda. Aí ele falou que o artista fazia com projetor. Aí eu fiquei assim, mas assim não vale, eu tinha 18 anos, né? Mas era terceiro, segundo período. Aí ele olhou assim pra mim, tipo, não, por quê? Porque ele não tá desenhando de verdade, eu falei pra ele. Aí ele falou que dá uma projeção pra uma pessoa que não desenha, ver se ela vai executar o trabalho da mesma forma. E é isso, a projeção, ela tipo, te auxilia, né? Eu acho que é mais a questão de acelerar o processo. É uma ferramenta, né? Resolver a proporção de um desenho é um negócio que demora, né? Você acertar, tipo, vamos dizer, uma composição simples, né? Fazer uma natureza morta ali, sei lá, um vaso, um vidro, não sei o quê. Você vai acertar a simetria, a sombra, a perspectiva, né? Como que você vê o círculo de cima da boca do vaso. É uma coisa que demora, às vezes você vai ter que vir ali com uma tinta mais clara, depois uma média, até ir pela mais escura, depois acertando o projetor, você só vai, e depois você resolve a pintura, entendeu? Então, acho que é uma coisa que veio para acelerar o processo. Com certeza, Kika, mas você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, que é até sempre uma ressalva que eu faço para os alunos, assim, né? Porque eu não sou, apesar de eu ter falado aqui que eu não tenho esse hábito, eu não sou contra o uso da tecnologia, né? Isso é furado ser contra a tecnologia, nada disso. Mas o que você falou que é fundamental é, assim, se a pessoa não tem noção daquilo, eu acho que pode virar uma muleta, né? Especialmente para quem quer desenvolver mais trabalhos em larga escala, porque você falou, quando o que seu professor te falou, né? Dá aquilo para quem não sabe desenhar, né? Então, às vezes, eu acho que talvez a crítica mesmo a ser feita não é tanto assim, se pode ou se não pode, ou se deve ou se não deve usar, mas é o quanto o artista é dependente daquilo, né? Ou aquilo pode servir como uma ferramenta para acelerar o processo, né? Eu acho que são duas coisas diferentes, assim, e que você não, eu sou total dessa linha aí, porque é isso, choveu, não pode ligar, queimou, vai a próxima, vai chegar daqui a 2 dias. Você não tem tempo, você vai esperar. Você vai fazer, né? Do jeito que der, você vai fazer. E se vira, mas é isso. Eu entendo essa coisa de tipo, ser uma galera mais clássica, assim. Pra mim, está me acelerando, até porque eu fiquei 2 semanas, né, esperando a pintura começar. Então, para mim foi ótimo, acho que foi 1 hora que eu marquei. 1 hora você não marca uma cena com aquele grid. Nunca. Jamais. Pô, muito bom ouvir isso, cara. Mas, assim, mudando um pouco de assunto, uma coisa assim até do texto da Bárbara, assim, né? Eu fiquei lendo o texto da Bárbara, que tem a ver com os quadros, enfim, da série, que você fala de música, né? E aí é muito bacana aqui, eu acho que nós aqui somos 3 pintores bastante interessados em música. PV, não sei se a sua exposição ainda está aberta, não foi, se eu estiver errado, está com exposição aberta, que inclusive toca bastante nessas relações, né, de música. Eu fui, pô, com a vista guiada do artista. Então. Foi inclusive o dia que eu conheci o PV. Maneiro, hein? Então, aí eu acho que a gente podia puxar o papo um pouco para esse lado agora. Assim, eu nem tinha uma pergunta tão assertiva para você, eu poderia falar de todos os discos lá que você pintou, porque da maioria ali eu sou muito fã, né? Até os 5 anos estavam ali. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco da música e a relação dela com o seu trabalho, e aí a gente vai entrando aqui também, trocando, acho que é um assunto que, tanto para mim quanto para o PV, a gente entra aqui de boa. Beleza. Então, eu sempre fui muito atrelada, assim, com música, não senti, tipo, eu toco de um instrumento, mas a música sempre fez parte da minha vida, assim, né? De gostar mesmo de consumir.
Inclusive, tive 2 namoros com música. Enfim, sou grande admiradora. Não consigo produzir sem estar ouvindo música. Música, para mim, é pensar em quase tudo, né? Para todos os momentos da minha vida, acho que eu tenho música. Então, nesse momento da quarentena, essa coisa de ficar mais em casa, né? Usufruir desse espaço de casa, porque até então a minha casa era esse lugar que eu dormia, tomava banho e saía para trabalhar. Eu não ficava muito em casa, minha casa era isso, era uma cama, um chuveiro, às vezes nem comia direito. Muito só final de semana, assim, essa vida de assalariado. Até antes da pandemia, eu estava trabalhando ainda de carteira assinada. E aí, durante a pandemia, né, saí do trabalho, pouco antes da pandemia, saí do trabalho, consegui o primeiro espaço, a primeira experiência. E aí veio a pandemia e eu comecei a ficar mais em casa, quando não estava na experiência. E com isso veio essa coisa de estar ouvindo mais música no vinil, porque até então não tinha esse convívio, né, com o vinil. Eu nem tenho um aparelho, na verdade, quem toca disco é a minha companheira, e aí ela tem esse aparelho, mas tinha alguns meninos assim que ela meio que herdou da mãe dela. E não é que eu desgoste, mas eu não sou muito fã, que é tipo Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, que eu sei que no senso geral são os grandes ícones, né, da música brasileira, mas eu não queria ficar ouvindo ali pelos mesmos discos, e aí eu fui procurar sem ter essa vivência, né? Porque eu vim de uma época onde eu consumia música no MySpace, eu botava música no link do meu Tumblr, sabe? Eu vim de uma outra experiência, assim, de buscar música no underground do underground da internet, não era essa coisa de ouvir disco de vinil. Do casar, aí, chareado. E aí eu fui me aproximando dessa prática por ter esse aparelho disponível em casa e estar em casa, né? Então, tinha esses objetos que já eram dela, e meu primeiro namorado também, ele gostava muito. E aí, nessa época que a gente namorou, eu comprava muito disco de vinil para ele, principalmente do Milton Nascimento, que ele gosta muito. E aí eu meio que fiquei pensando assim, pô, eu ficava correndo atrás de coisas muito raras, difíceis de achar para ele, e agora eu faço para mim, sabe? Aí comecei a fazer isso, fui pesquisando, toda vez que eu ia numa loja, eu entrava, e tinha muito disco que eu comprei por causa da capa, eu sou essa pessoa, da imagem. Roberto Ribeiro, por exemplo, um artista que eu não conhecia, que eu fui conhecer consumindo vinil. E aí eu ouvi aquele álbum Poeira Pura, e me apaixonei, assim, pelo artista, e comecei a buscar mais, né, em Vila Velha. Quando eu estava em São Paulo também fiquei procurando disco dele, então foi uma coisa que foi aumentando, assim, meus amigos mais próximos também foram percebendo que eu estava meio que entrando cada vez mais, né, nesse hobby, digamos assim. E aí eu ganhei um presente no meu aniversário do ano passado, que foi o álbum do Milton, que é o que eu pintei, porque o outro meu amigo que me deu, ele falou que ele ia comprar para ele, que ele também coleciona, e aí ele decidiu comprar 2, porque ele falou que achou a capa do álbum minha cara. Aí quando eu recebi, eu falei, porra, que capa bonita. E fiquei me perguntando por que ele disse aquilo, sabe? O que ele achava que era minha cara. E aí eu fui ouvir as músicas, só que eu fiquei muito presa a essa coisa da imagem, né? Que é a imagem do Milton ali molhado, tem esse fundo que não se sabe exatamente de que água, né? Que estão falando, se é um lago, se é uma beira de uma cachoeira, né? Se é uma praia. Eu presumo que seja uma beira de uma cachoeira. E aí fiquei pensando nessa relação, né? Que eu acho que foi a relação que ele fez, né? Uma figura negra e a água, que é a relação que ele fez comigo. E aí foi esse o ponto da minha pesquisa, né? Com a forma que os artistas negros, especificamente os brasileiros, apesar de ter um trabalho da minha semana ali,
se relacionam, tem essa relação com a água, especificamente com o mar, que já era um tema da minha pesquisa. Né? E aí eu fui explorar isso e passei esse tempo ouvindo exclusivamente esses álbuns enquanto eu produzia, assim, meio que como ritual, assim, para tentar me impregnar dessa música e se transpor no trabalho. Eu não sei se eu consegui, porque foi a primeira vez que eu pintei com óleo, passei muito mal para produzir, de tipo, mal no sentido de estresse, raiva mesmo. E não consegui estar obtendo os resultados que eu tinha, né, de rapidez, para crítica. Mas sempre foi importante, é um trabalho que eu gostei muito de fazer, assim, e no meio disso eu também troquei bastante trabalho, eles diferentes, né, e outros alguns pontos, né, que eu achei bem relevantes. Mas é isso, assim. Fala aí, PV, senão eu vou falar mais, que esse assunto aí é muito maneiro. Não, pô, cara, é muito. Não, eu piro muito nisso, cara. Eu acho que hoje em dia a gente tem tempos em que a música tem uma relação muito. Assim, eu não sei também, não sei. Assim, a gente já conversou isso algumas vezes, eu, o Bernardo, em off também, né? De como essa música existe uma relação próxima, né? Uma musicalidade com a questão visual, com a própria arte contemporânea, agora parece estar tudo meio junto, sabe? Não só trabalhos que fazem isso de maneira figurativa, assim, especificamente falando, né? Quando, tipo, só falando, né, que a exposição está fechada, já fechou a exposição, mas, por exemplo, essa exposição que eu estava, que tinha essa questão, né, de pegar essas imagens e fazer composições a partir desses movimentos musicais, né? Enfim, essas descobertas novas, né? Pela internet também a gente descobre vão descobrindo outras coisas, né? O próprio Tim Coanes ali, né? Que o Bernardo falou que, sei lá, depois de uma Aleluia, né? Voltou depois de anos e anos para o Brasil e meio que a bombar, assim. Talvez se não fosse internet, eu não sei se isso aconteceria, talvez sim, mas enfim, tem toda uma relação ali. E junto com essas figuras que a internet retoma, ela, junto com essas músicas antigas, ela retoma as imagens, né, dessas pessoas. Então, eu acho que muitas vezes que a gente faz essas afirmações, seja por meio de retratos, seja por meio de capas, seja por meio de, enfim, de, de pensar essas imagens, enfim, é uma maneira também, não sei se é uma ode, uma homenagem, uma questão assim, de pensar essas figuras através do nosso de um olhar mais, sabe, do nosso tempo e tal. Eu acho isso muito incrível, assim. Não, você. Pô, não, por favor, pode continuar. E até, tipo, não todos os discos, não todas as artes que eu fiz são baseadas em capas de disco. Martinália, por exemplo, é um CD, não é um disco. Acho que é a única. Foda. Pô, muito foda. Só que eu achei necessário, assim, inseri-la, porque eu acho que a pesquisa foi muito guiada por estética, né, por essa composição, né, mas também de pensar o porquê das escolhas. Eu não conversei com nenhum desses artistas para saber exatamente por que ele escolheu ser representado com o mar, né, ou com a água. Mas pela minha relação pessoal, eu consigo entender o porquê dessa escolha, né? E de perceber também que como nós, enquanto população negra, no Brasil especificamente, temos essa relação muito forte com o mar, por inúmeras razões, assim, nesse caso, lógico, que é um país tropical, onde não é nos ofertado muita cultura e lazer, e para muitos de nós o lazer que tem é a praia, mas também de pensar essa relação histórica, né, como o mar como esse grande quintal de dois continentes, né, que estão separados, mas que também são muito próximos em história e em DNA, né, apesar de todo esse trauma que esse grande quintal de água também traz, eu acho que tem uma coisa assim de uma certa saudade, né, uma certa sintonia, de estar em contato também com a natureza, em si, eu acho que é um ponto muito importante para as religiões
de matriz africana, né, que é cultuar, né, a natureza, né, que os orixás, eles são nada mais nada menos os elementos da natureza. Então tem muitas relações, assim, né, não necessariamente negro e uma... Cara, e é legal tu falar. Não, e é legal tu falares isso, porque tipo, tem uma relação, essa relação eu percebo realmente, tanto na questão musical, dos artistas, de pessoas racializadas aqui do Sudeste do Brasil, com o mar, e lá pra gente tem uma relação, lá pra gente, que eu digo, né, eu sou do Pará, tem uma relação muito próxima com o rio. Então, tipo, os rios têm essa coisa, porque a gente fala que a navegação, né, desses corpos eu tenho um amigo meu de Goiânia que às vezes conversava sobre isso. A navegação ela foi através dos mares, mas em outros pontos do Brasil, né, no norte, ela continuou pelos rios. Então meio que foi uma navegação, os rios continuaram entranhando o Brasil, sabe? Então é muito doido porque a própria musicalidade recai nisso, tanto a musicalidade quanto artistas pensam também esses pintores ou diversos outros artistas vão pensar essa questão do rio enquanto, sabe, é uma referência para o seu trabalho, assim, é muito, pô, acho, eu piro demais nisso, eu acho, tu vai na música, assim, tem uma música lá no Pará que também fala assim, esse rio é minha rua, eu não sei se eu não sei se é baseado em poema, mas, enfim, aí ele fala que o rio é a rua e vai descrevendo tudo, assim, é muito massa, piro demais também. Lembrei agora da capa da Lia, de Itamaracá, porque eu não tenho certeza também se ela está no mar. Apesar de ela estar vestida com referência a Iemanjá, que seria a santidade ligada à água salgada, né? Mas o fundo da imagem parece um pouco um mangue. Então, eu não sei se ela está, né, mais salobra ali, enfim. Mas é isso, porque não é uma relação de a pessoa negra e o mar, são águas, né, em geral. É isso, porque o Acho mar que é uma grande foda, né, alimentada pelos rios. E o Brasil, ele tem essa riqueza, né, muito, muito forte. Inclusive, como eu falei do Milton, é porque ele é de Minas, e Minas não tem mar. Nossa, total, E foi total. ele que puxou a produção, né? Então, tipo, ele puxou a produção, eu falava, vou trazer mar, mas não tem mar nenhum. Pô, Mas porque interessante pra caralho. essa não é uma relação que eu precisava assim, ter um critério de né, dizer isso aqui entra, isso aqui não entra. Porque é uma questão muito ampla. Então, Bernardo, pode... Aí, ó, Tem uma questão. não, pô, mas eu tava ouvindo aqui com atenção o que vocês estavam falando. Realmente, assim, tem uma coisa assim que eu acho que no seu trabalho, assim, né, uma percepção, assim, que, assim, é individual, assim, minha, mas que o PV, voltando até uma pergunta lá de trás do PV, né, olhando alguns dos seus trabalhos hoje, que com alguns abertos aqui, o computador também ainda dando uma olhada agora, realmente, assim, o azul se faz muito presente e tal, mas eu acho que tem uma coisa, assim, que a gente pode pensar para além disso, quando você fala, não, mas eu não fico preso nisso, porque muitos dos quadros você já está relacionando o azul com várias outras cores, isso já está acontecendo. E eu me pergunto, assim, se metaforicamente a gente pode pensar também nisso, né, porque acho que a maioria dos seus quadros são representações, retratos, né, pessoas negras, e aí você já colocou aqui a questão do azul, por quê, como você pesquisa isso, mas para mim, assim, fica uma coisa muito interessante de você pegar o azul e criar contextos diferentes com outras cores também, e isso me parece também pensar novos lugares para essa população negra, né? Um novo imaginário. Mesmo você tendo esse marco em comum entre todos os trabalhos, eu olhando para o seu trabalho, eu vejo que tem sempre para cada um desses retratos, eu fico imaginando uma história, uma nova dimensão, um imaginário. Assim, é uma outra camada do trabalho, assim, mas assim, essa é uma percepção minha. Eu queria que você falasse se eu estou viajando, se faz sentido para você. Não, estou viajando nada. Mas é isso, né? Como eu falei, eu sou meio volátil na minha produção e eu também não gosto de ficar assim, na mesma coisa exatamente. Então, eu busco... Tem uma questão que eu quero falar, eu vou falar dela e eu vou encontrar um meio de fazer isso.
E eu acho que essa relação com a azul, apesar de não aparecer, por exemplo, tanto no trabalho dos brasões, por exemplo, que é um trabalho que eu fiz. Os brasões, eles começaram a ser produzidos numa época onde eu ainda só utilizava azul, amarelo e magenta. Eu não uso preto no meu trabalho, apesar de ter gente que acha que eu uso, não uso. O que parece preto no meu trabalho é o Prússia, que é puro. Não usava vermelho, né? Agora eu uso. Só usava magenta e variações de magenta, né? Branco e tal, e amarelo. Então, quando o Brasil começou, eu comecei fazendo os esboços em papel para poder levar o esboço para o pipeiro, e o pipeiro, a partir do desenho, construía a pipa que eu ia distribuir para as crianças. E aí chegou a primeira limitação, que o pipeiro não tinha o papel de ser exatamente da cor que eu utilizava. Onde era magenta escuro, ele fazia vermelho. Onde era azul escuro, ele fazia preto. E aí eu fui começando a aceitar essas cores assim, né, no meu trabalho. Só que aí na hora de pintar a tela, que foi uma coisa que veio posterior, porque a pipa é esse material muito preciso, né? A vareta quebra, a seda desbota com a luz do sol, né? Ou com a luz artificial, rasga, enfim. O material que é feito ali para brincar e tal, acabou a brincadeira, voou, agarrou no fio, está tudo bem. E aí, pensando nessa preservação da imagem para o campo da arte, né? E aí eu comecei a pintar as telas. E aí, na tela, nas primeiras versões do brasão, eu segui essa lógica de usar só as cores da minha paleta. Mas sempre pensando que se o ambiente da pipa é o céu, então todos os fundos são azuis. Então, tem telas, por exemplo, a brasão de Iemanjá, que ele é azul e com um símbolo branco. E fundo é azul. Então, é uma pintura quase toda azul. Mas aí tem o brasão, por exemplo, de Omolu. O fundo é azul, o brasão é bege, assim, areia, de palha, pipoca branca, amarelo e dourado. Então, comecei a inserir algumas cores, não necessariamente da forma que eu utilizava, até que recentemente, né, esse mês, eu enviei para Miami o brasão de Exu, que foi a primeira vez que eu utilizei preto no trabalho. Então, eu acho que, dependendo da circunstância, do que eu vou sentindo, acho que pintura, especificamente, né? Acho que outras linguagens todas são assim, né? A pintura tem muito essa coisa do erro, do acerto, né? Da prática. Você sente ali, às vezes o material vai ditar para você o que você vai fazer. Você não controla tudo. E aí, estar sempre praticando me leva para lugares que, inicialmente, eu não tinha pensado, que eu não tinha me planejado para. A própria questão, né, voltando um pouco, não falei muito sobre isso, mas a questão do aspecto, né, material. Quando eu comecei a pintar um quadro assim, mais diferente nos retratos, eu utilizava a tinta que eu tinha, que era o acesso, que é aquela tinta que eu utilizo para pintar a parede, que geralmente era um branco, né, que sobrava mais, e aí eu tinha um ou outro azul, mas uns azuis muito feios, assim, de tipo de força, né, de pigmento, porque a gente sabe que quanto mais pigmentado o material, mais caro ele fica. Na época, trabalhava de carteira assinada, ganhava 2 meses e meio, tinha que pagar um monte de conta. Então, era sempre, tipo, fazer um azul com pigmento, que passa 3 meses no sol para desbotado. Eu comecei a investir mais no material, comprei a primeira bisnaguinha tipo importada, mas mesmo assim, jogava ela no branco, fazia render. O azul não estava tão presente como é agora. Tipo, agora que eu pinto com uma tinta francesa sinistra, o azul tipo, grita assim, né, na cara das pessoas. Então, tem muitas coisas que elas são de exceção por conta dos meios que são possíveis no momento, né? Então, acho que isso também é um fator que influencia muito no trabalho. Mas eu acho que essa produção, que é uma coisa mais intimista, uma produção que eu tenho feito com retrato, eu tinha começado a fazer pintura com modelo vivo no ateliê, né? Só que aí, por conta da pandemia, eu não fiz isso mais. Aí eu
saí do ateliê que eu estava, mudei de casa para uma casa maior, eu mudei o ateliê para dentro de casa, e aí eu comecei a fazer esses retratos a partir de fotos de pessoas que estão no meu círculo. Assim. Quando eu escolho pintar pessoas que estão no meu círculo, da minha convivência, tem alguma esfera de carinho, assim, né, em relação à pessoa representada. E aí tentar captar, de alguma forma, a personalidade da pessoa, seja pelo ambiente que ela está, ou pelas roupas que ela escolhe se apresentar, né? E trazer isso como um tom assim, de trabalho. Então, cada pintura vai ter um pouco do que eu sinto que é aquela pessoa, né, que vai apresentar. E aí essas fotos, elas não necessariamente são fotos que estão na rede social, por exemplo. Às vezes eu estou ali conversando, aí eu pergunto, e aí ela me manda a foto que ela tem, eu vou fazendo essa pré-seleção, que eu acho que está mais alinhada com a pesquisa que eu estou desenvolvendo. Tem pintura que eu tenho com a foto guardada 5 meses até executar, porque eu achava que fazer aquela pintura com aquele cenário, né, com aquela maneira daquele momento, olhando para a minha pintura anterior, não fazia sentido, era uma ruptura muito grande. Então, fazer esse caminho assim, né, de uma forma que fique coesa e que faça sentido, que eu consiga, né, entender qual é o fio que está ligando essas coisas. Então, é um pouco chato, assim, é trabalhoso, mas no final eu gosto. Pô, bem É, maneiro. a questão material, cara, é um negócio que, tipo, pô, totalmente influencia, né? A gente não percebe, tipo, no nosso... A gente não percebe não, assim, mas... Enfim, a gente vai começando a perceber, sei lá, tem uma série que é mais brilhosa, mas não é mais brilhosa porque tu queria que ela fosse mais brilhosa porque a tinta era uma crítica nacional. Então, depois que conseguiu fazer uma coisa mais de uma tinta fosca, tu percebe que mudou a coisa e tal, e que a gente tem que lidar com essas questões também, né? Tipo, a própria questão de diluir a tinta no branco, depois de um tempo tu já pode, e aí, pô, a tinta deve ter uns 300 tubos azul, então dá para gastar essa tinta bem aí, então... Não, a gente percebe que, pô, tem umas coisas que tu vai diluindo ali, porque também tu tem que fazer render aquilo, tu tem que ver, pô, agora não tem grana para botar esse chassi gigante, eu tenho que fazer um negócio menorzinho. Então, tem uma série de questões assim que enfim, uma questão material que influencia muito do que no nosso trabalho, assim, tipo, que, enfim, questão espacial também, né? Tipo, a questão do teu ateliê agora que tu tem, eu não sei se é no Espírito Santo. É Vitória. Olha, pois é. Bom, agora tá ateliê, então provavelmente vai mudar muito a estrutura das produções, né? De que vai fazer daqui para frente, né? Enfim, assim, uma parada. E, cara, nesse meio tempo de conversando, eu não sabia aquele trabalho da escada, eu catei aqui no teu Instagram, sugiro para que quem puder, quem estiver ouvindo, quem estiver vendo, dá uma olhada. Nossa, é muito foda, cara, aquele da escada. Tu fizeste. Como foi? Tipo, tu fizeste. Teu toda aquela pintura? É. Foda, Sim. cara. Muito Foi um doido, cara. desafio, assim, fazer esse trabalho, porque eu pintei praticamente, eu comecei, na verdade, em julho, a fazer uma pesquisa com os moradores da região, porque é um trabalho que buscava falar sobre a história ali da Escadaria da Piedade, né? Tem uma relação com a escola de samba, o Livro da Piedade, foi a primeira escola de samba do município de Vitória, né, que vem do morro, que vem de uma tradição de população negra, né, de uma cidade, de um estado, que privilegia sempre a história dos imigrantes italianos e alemães, inclusive as maiores colônias, né, de pomeranos, que é uma língua de um país que nem existe mais, que só tem extensão das pessoas que falam. Então, aqui tem essa coisa muito bizarra, assim, de, tipo, essa apagação de pau, assim, muito forte, né, dos imigrantes, tem umas coisas que estão impregnadas aqui, né, na população, que é tipo essa história de que foram os imigrantes que trouxeram a cultura do trabalho para os cristãos. Porque os conventos, todas as igrejas foram construídas por pessoas escravizadas, não contam. Quem trouxe a cultura do trabalho foram os imigrantes que vieram das suas terras, ganharam
terrenos e foram plantar ao sol. Olha, coitado. Enfim, aí tem essa história aqui, muito bizarro, um apagamento muito forte. Você vai no Arquivo Público do Espírito Santo, Instituto Centro no Centro, você consegue encontrar livros com listas de imigrantes que chegaram nos navios do Espírito Santo, de 1800 e caralhado. E você vai achar que você está pesquisando sobre o seu bisavô, não tem nada. Cultura indígena, não tem nada. Cultura negra, não tem nada. Agora, de italiano e pomerano, tem um monte de coisa, assim. É uma questão. E aí, esse trabalho buscava, né, trazer uma referência sobre a cultura local, né, da Piedade, da escola de samba, a cultura boêmica, que ele chama região de bares, tem um bar muito famoso, que é o Bar da Zilda, é um bar de resistência, assim, conhecido aqui em Vitória, que a população negra ocupa em peso, assim, a dona do estabelecimento é uma mulher negra, que está sempre rolando roda de samba, né, pagode, enfim. E aí esse trabalho buscava falar sobre essas relações, e aí eu estava fazendo essa pesquisa com a galera e rolou o convite de eu ir para a residência de Deus, na Bahia, Deus Instituto, que é o Instituto Alemão, mas que tem uma sede em Salvador. E aí o Thiago Santana tinha pedido meu portfólio, 4 meses atrás, antes da residência. E aí me convidou, e óbvio que eu aceitei. E aí eu fiquei lá, então fiquei um mês fora da minha cidade, que era até então para eu estar fazendo esse projeto. E assim que eu voltei, em dezembro, eu comecei a trabalhar de fato, né? Organizar os materiais, aí tem uma série de questões, que é tipo limpar a escada para receber preparador, porque diferente de uma pintura em parede, ela vai ser pisada, vai ter um traço ali, né? Então, tem uma questão da atrito, né, de preservar a pintura, que é um artigo especial. A gente a gente não interditou a escada, então a gente pintou com as pessoas passando, foi puxado. Assim. Foi puxado. Como isso, cara? Como vocês conseguiram isso aí? Foi puxado, mas aconteceu, assim. Aí, além disso, tinha questão que estava rolando, negócio de mudar o prefeito, né, a eleição. E aí, um dos candidatos preferidos, né, que ia potencialmente ganhar, é o Pasolini. Não sei se vocês ouviram essa história, que teve um grupo de pessoas que foi lá tentar impedir o aborto da menina de 11 anos. Sim. Ah, lembro. Ele estava lá. Puta merda. Esse cara. E ele além ganhou? disso, aquele mesmo grupo que invadiu o hospital fazendo vídeo para provar que não tinha pessoas internadas, chegaram lá, tinha uma gente internada, ele estava lá também. Ele ganhou. Meu Deus. Esse cara ganhou. Tô falando que Vitória é bizarra. Esse cara ganhou, que tem muito Bolsonaro. E aí o nosso medo era, a escadaria é um bem público da prefeitura. A prefeitura, de gestão anterior, não tinha feito nada. Assim, foi um projeto financiado por recursos privados. Foi a Boêmia, da Ambev, que patrocinou na questão da... Vocês tinham autorização? Tinha. Aí foi a única coisa que a prefeitura deu, foi o alvará de liberação para executar a pintura. Isso na gestão anterior. Então, se eu estivesse trabalhando ainda durante o próximo ano, tipo, em janeiro, poderia acontecer alguma coisa do pessoal querer brecar o trabalho, ou querer interferir, assim, no que ia ser pintado e tal. Então, eu tive que, basicamente, pintar no fim de ano, Natal, para ter ano, quase Réveillon. Então, eu consegui concluir o trabalho antes do cara entrar. Foi uma doideira, mas deu certo. Tava aqui com o Rafael lá. Que doideira, mas, pô, que esse trampo é muito foda, cara. E a galera gostou, Kika? Só pra saber, tipo, no final, Pô, assim. demais. Tipo, se você for botar a Escadaria da Piedade como localização, você vê um monte de fotos, assim, da galera, um ponte. Tem um bar na frente. Tem um bar na frente do Teto de Panela. Ele tomou a base da escadaria como extensão do bar. Ele bota as cadeiras ali, aí tira foto no Instagram, venha para o bar, tipo, toda bonitona e tal. A galera vai em peso, a própria escola de samba passou a gravar os vídeos lá com a rainha de bateria, subindo a escadaria, tipo, apresentando a pintura. A galera. Lógico que sempre tem alguém que vai falando, uma coisa, né? Cara, mudou tudo, mudar uma coisa, é uma parada, né, cara? Muda tudo, assim, tipo.
a questão da imagem da cidade, a pintura, cara, muda a maneira de como as pessoas se relacionam com isso, muda, tipo assim, e isso é uma consequência de um gesto de tinta e pincel, né, cara, objetivamente falando, né? Tinta e pincel é uma pessoa fazendo aquilo, tipo, muda, provavelmente mudou a relação à infância daquelas pessoas que estão ali, que vão passar ali, aquelas crianças que vão brincar ali, ou aquelas pessoas que vão beber lá, as pessoas que vão tirar foto, as pessoas que vão fazer um vídeo, o cara que vai fazer um videozinho de drone, fazer uma parada, muda tudo, assim. Né? Isso é muito interessante, tipo, a Sim. pintura muda, tipo, tudo, né, ao seu redor, né? Mesmo se tá sendo uma grande escala ou seja uma pequena escala. Enfim, todo mundo aí, quem puder ver, E vai essa lá é uma escadaria tá muito, vendo aqui. muito icônica, assim, para a cidade, porque o que eu costumo dizer quando eu falo sobre ela é que eu não. Tem gente que fala assim, você trouxe vida para a escadaria. Não, a vida sempre existiu ali. É uma escadaria que ela serve de base para muita coisa. O que eu fiz foi trazer elementos simbólicos que fale dessa vida que a escadaria já tem, independente da pintura, né? Mas uma coisa que, falando em termos de produção e poética, foi a primeira pintura que eu inseri verde e vermelho, de forma muito presente. Então, eram coisas que eu não usava. Em quantidade de litros, o verde foi a tinta mais utilizada, porque eram as cores da escola de samba. E eu não queria, tipo, colocar a minha produção acima da história da comunidade, sabe? Muito E aí foda. ela Muito respeitou. maneiro. Tipo, tem a pegada do meu trabalho ali, mas eu acho que eu quis colocar o protagonismo, pensei pelo menos na história da comunidade, não no meu Mas trabalho. Então, só de tu é um pensar trabalho que eu nisso, não tenho no meu portfólio. pode crer. Não, mas é uma parada que só talvez pensar isso, tu já tá falando, tipo, que não é essa lógica de dar vida a algo, mas de somar, né, o que tu fazes a uma história ali também de uma galera e, tipo, enfim, sabe, aquele espaço, sabe? Eu acho que é uma soma de duas coisas ali e, tipo, muda, obviamente muda, vão mudar as relações que já existem por lá, mas com certeza, enfim, né, é só uma questão de somar, né? Isso mesmo que tu falou. Só o fato de tu pegar e falar, não, a gente vou usar as cores da escola, vou usar não sei o que, pá, né? Vou conversar com as pessoas, enfim. Né? Aquilo já estava ali de alguma maneira, né? Fizeste, tu somaste, assim, enfim, com tua pintura, a outras possibilidades de espaço também. Mas é isso. Assim, Bernardo, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria te fazer duas perguntas. Acho que a gente já está chegando, né, no nosso tempo, ou já passamos, não sei, mas ou perto disso, mas o papo tá bom com a equipe, né? Acho que a gente não fosse formato de um podcast, tivesse uma mesa de uma cervejinha, talvez a gente ficasse algumas horas falando, mas é, é o seguinte, eu queria te fazer uma pergunta, assim, você falou que tem uma dificuldade com óleo pela lentidão e, ao mesmo tempo, se gosta da velocidade, né? Acrílico é o que funciona melhor, mas você também está tentando outros experimentos nesse sentido. Eu queria te perguntar se você já usou a tinta óleo solúvel em água e também quais são os seus planos, assim, no sentido de experimentações, tem alguma coisa que você, ou não necessariamente palavra plano, né? Tem algum tipo de trabalho que você não fez e quer fazer, algum meio que você quer explorar para além da pintura, ou algo dentro da pintura que você não tenha feito e quer fazer, enfim, é algo, pergunta mais por aí. Então, eu até aluguei esse espaço que você está falando por duas questões, né? Uma, que eu preciso de espaço propriamente dito, de escala mesmo. Eu tenho que fazer uma produção grande agora, por uma questão específica que eu não posso falar. E eu também senti assim, que trabalhando em casa, num espaço pequeno, com a tinta óleo, não era muito agradável. Assim. Senti às vezes dor de cabeça e tal. Nunca utilizei óleo à base de água, mas assim como você tem esse desafio com desenho, eu também tenho com materiais. E eu vim de uma produção, de uma escola, né, com restauradores e tal, então eu sou muito paga pau de materiais tradicionais, de não ter tido sempre acesso a isso. Mas sempre que eu posso, eu estou investindo mais. E eu acho que é interessante eu passar por esse processo também, eu estou pensando numa questão de mercado.
né? Porque, querendo ou não, eu estou inserida nesse meio, né? De estar fazendo tecnologia, mercado, de assédio, de patrocinadores. Então, eu tenho pensado muito sobre essa minha produção massiva, né? E como que isso pode me prejudicar em algum momento. Pode estar produzindo muito o tempo todo, né? Pensar nessa coisa, né? Para quem vai para a FIP, vai para o mercado secundário, tem que pensar em tudo isso. E aí eu tenho me obrigado a tentar diminuir minha produção, também pensando nesse receio do mercado, né? Porque, como disse, assim, eu tenho o privilégio assim, eu não tenho muitos amigos novos, né? Eu tenho muitos amigos mais velhos, inclusive pessoas mais experientes, tanto de mercado de arte contemporânea como de meio acadêmico. E um dos conselhos que eu recebi é que dinheiro nem sempre é bom. E é foda, né? Você, enquanto um artista preto, sempre viveu de alguma forma um ambiente de escassez, e aí você, no momento que você começa a ganhar dinheiro por uma coisa que você sempre se dedicou, né? Às vezes tem que escolher entre fazer um lanche e comprar uma tinta, e você ouvir assim, pô, dinheiro nem sempre é bom. E por quê? Né? E você ouve, o conselho é assim, se não ouve o conselho, ouve coitado, né? E eu preferi ouvir o conselho porque é uma pessoa que eu admiro muito, eu tenho muito respeito. Então, eu tenho tentado assim, dar uma retardada na demanda de produção. Inclusive, eu tenho um fila de colecionador esperando trabalho, mas eu escolho não atender. Eu quero que meu trabalho ele atenda o que eu tenho dentro de mim, ou do que eu acredito, não que ele atenda o que o mercado está estipulando, ou que ele atenda dinheiro ou minha necessidade de botar mais dinheiro na minha conta nesse momento. Então, vai para além dessa questão de, eu quero demorar, eu quero estar contemplando o meu trabalho. Também, mas é porque eu quero respeitar o meu processo e não ficar direcionado a minha conta bancária, sabe? A gente vira e mexe, conversa, assim, eu acho que eu já tive essa conversa também com o Bernardo, assim, sobre essa questão de demanda versus teu trabalho, que às vezes por exemplo, isso acontece geralmente comigo, sei lá, eu tô com um trabalho que eu acho legal, que eu acredito, mas quando ele começa a ter uma demanda grande, eu começo, será que eu tô fazendo porque eu gosto dele, ou porque esse trabalho teve uma demanda, e eu começo a ter uma crise na minha cabeça, assim, não, então eu não vou fazer mais ele, aí depois eu fico assim, não, isso aqui eu já tava fazendo, eu acredito nesse trabalho, eu gosto. Tipo assim, só que eu não vou, tipo, meio virar sabe, um artista de demanda, porque essa mesma lógica, assim, eu imagino que ainda mais quando começa a vir esse dinheiro, né? Dinheiro de trabalho. Enfim, quando começa a entrar, a galera começa, tipo assim, esse negócio começa a atazanar na cabeça mesmo. Então, tô falando isso, talvez, enfim, muitas pessoas também vão se identificar, assim, né? Eu tô falando isso, eu fiquei pensando sobre essas questões, e, enfim, imagino que tenham outros artistas também que vão estar ouvindo e podem pensar também sobre essa questão, né? De, sabe, pô, nem sempre é tudo uma demanda, nem sempre é uma saída, assim, porque senão a galera vai te sugar, te sugar, te sugar até tua alma e depois vai, sabe? Porque é isso, o mercado, ele é cruel. Nossa, show, Acho que o Bernardo queria fazer outra pergunta. Tá ouvindo? Não, não, é porque ela acabou entrando até, pô, muito boa sua fala aqui, tá? Acho que você acabou entrando até em outra área, mas a pergunta mesmo que eu ia fazer e que talvez possa ser um desfecho aqui para a gente se despedir depois, né, que é sobre a sua vontade de experimentos, assim, né? Se você tem alguma coisa que você não tenha feito, que você gostaria já de fazer em mente. Não estou pedindo para você contar projeto futuro engatilhado, mas falando assim, ideias gerais de meios e coisas assim que você... Sim. Então, Bernardo, eu tenho essa formação que ela me permitiu experimentar muitas coisas, né? Como eu sou de licenciatura, então, vamos dizer assim, que metade da minha grade curricular é para matérias pedagógicas, né? Eu tenho uma formação para ser professora. Então, enquanto quem tem artes plásticas, tem metade da grade livre para escolher fazer o que quiser,
Eu tinha ali as minhas disciplinas obrigatórias, que eram básicas, tipo, desenho obrigatório vai até o 4, pintura obrigatório é o 1. E aí de tentar encaixar essas disciplinas práticas, principalmente no fim do curso, assim, né? Que eu estava muito na área da pedagogia, e como eu sou uma pessoa de fazeção, me incomodava assim, um pouco. E aí eu pude, nessas matérias optativas, eu pude experimentar algumas coisas que eu gostei bastante, que eu cheguei a trabalhar algumas vezes, mas que eu gostaria de aprofundar mais, né? Que é o caso da escultura, cerâmica, por exemplo. Vídeo foi uma disciplina que eu fiz, ela era do segundo período, mas eu fui fazer ela mesmo no último período, quando eu estava me formando, inclusive porque a professora que entrou, que virou também a minha orientadora, ela era muito boa e eu meio que torci o nariz assim, para vídeo arte. E eu gostei bastante de fazer o trabalho, que no primeiro momento era um trabalho só para fazer o trabalho final ali da disciplina, mas é uma coisa que foi muito boa assim, na minha formação, é que toda vez que eu fazia uma disciplina prática, quando eu gostava dela, eu sempre fazia mais do que a disciplina exigia. Assim, tipo, eu ia para casa, não fazer só o que eu ia precisar ser avaliado em portfólio. Eu gostava de fazer mais, experimentar. Isso me permitiu fazer muitas coisas. Fiz muita gravura entre 2013 e 2015, né? Fiz muita gravura. É uma coisa que eu pretendo voltar, sim, em algum momento. Xilogravura, né, especificamente. Então, eu tenho desejo de fazer muitas coisas ainda. Eu acho que estar nesse espaço novo vai me permitir, né? Porque é um espaço grande. Eu estou com um ateliê agora de 100 metros quadrados. Então, tem bastante espaço para trabalhar, para tipo, fazer projetos simultâneos. Mas é isso, tenho vontade. Com certeza eu vou fazer alguma coisa para além da pintura, né? Até por conta de alguns projetos que eu tenho encabeçado aí, alguns que ficaram em off por conta da pandemia, né? Coisas que envolvem aglomerações e tal. Mas, sim, vocês vão ver muita coisa nova em 2022. Pô, que maneiro. Flash mob daqui. Não, Não é, pô. Não, é, cara, que top. eu fico com muita vontade mesmo de ver ver mais outras coisas, assim, porque o trabalho, para mim, assim, desenrola pra caralho muito bem na pintura, assim, sabe? E daí eu fico pirando. O das pipas, de fato, que não necessariamente é do suporte clássico de pintura, dos brasões, enfim. Caraca, eu falo pipa, foda. Mas tá, os brasões, tipo assim, que tem pipa, mas enfim, eu acho muito incrível, eu acho muito foda, eu acho super demais, assim. Então eu super fico pirando, assim, de ver outros trabalhos teus em outros suportes, assim, tomara que, enfim, continue, sei lá, que esse ano aí eu veja muita coisa, né? E daqui, no final do ano que vem, a gente vai olhar e falar assim, olha, tá vendo? Caraca, Kika tava com várias ideias na mente aí, tipo assim, eu falei daquele dia lá numa conversa com os meninos e tal, e tipo, pô, olha o que eu já fiz esse ano, sabe? Fiz uma porrada de coisa. Mas é isso, assim, tipo, pô, agradeço muito a tua presença e tua disponibilidade, né? Eu sei que a agenda de todo mundo tá pegada, eu sei que a tua, mais do que nunca, também tá num corre imenso, né? E, enfim, foi uma possibilidade muito massa da gente registrar, né? Uma troca entre a gente, conversar, saber coisas, saber, enfim, ter uma conversa bem fluida, assim, nada sem muito quadradismo, sem muito quadrado. E espero que as pessoas também gostem disso, né? E é isso, eu queria agradecer e finalizar assim, esse papo. Enfim, dar boa noite para todo mundo, boa noite, bom dia, boa tarde, né, para quem estiver ouvindo, vendo. E, e é isso, fiquem ligados aqui no nosso tanto no Spotify quanto no YouTube, enfim, a gente tá fazendo esse podcast e tomara que tudo venham muitos episódios por aí. Então, está sendo quinzenal, né? A gente está preparando também entrevista com outros artistas aí para a gente soltar.
E é isso, assim. Eu acho que, enfim, o papo de hoje foi muito bom, gostei pra caramba, aprendi muita coisa, soube muita coisa que eu não sabia e, pô, da Kika, do seu trabalho, e de tudo, de uma porta de coisa, e muito felizão, assim, de fazer essa troca com o Bernardo, com a Kika Carvalho. Pô, quero agradecer também a Kika, cara. Pô, sensacional sua participação aqui com a gente. Eu te conheci hoje, né? A gente ainda vai se conhecer pessoalmente em breve. Mas, cara, é muito prazer mesmo, assim, como eu faço as palavras do PV, as minhas. Pô, realmente muito obrigado por estar aqui com a gente, trocar, ser essa pessoa humilde, acessível que você foi aqui com a gente, falou de boa sobre tudo, foi super fluido. Como eu falei, né? Acho que só faltou a cervejinha e a mesa do bar mesmo, algo nesse sentido. É isso, muito obrigado. Aí que eu ia falar mesmo. Passar a palavra para você se despedir, valeu mesmo, de coração, obrigado. Gente, Paulo, Bernardo, obrigado também pela paciência, pela predisposição em ouvir. Foi muito maneiro também. Eu acho que o exercício da fala é um exercício de memória, né? Acho que no momento que a gente verbaliza, também lembra e reflete sobre as coisas pelas quais a gente passou. E é sempre muito bom, assim, conversar sobre produção e tal. Aqui em Vitória a gente tem uma cena muito forte, assim, né, de pegar e trocar com a galera e tal. Então são pessoas muito pontuais que eu troco. E meio que uma hora sempre a mesma coisa, assim, né? Então, é muito maneiro sempre poder trocar com pessoas interessadas, sempre sobre os assuntos que a gente gosta de falar. E é isso. Eu vou acompanhar aqui o podcast de vocês. Tenho certeza que vai ser irado. Valeu, galera. Tamo junto aí. Uma boa noite para todo mundo. Valeu.